Tenta entender agora o que movimentou o mercado, repercutir também essa queda do dólar. Eu converso agora com Caio Mitsuo, que é planejador financeiro, especialista em investimentos, que eu tenho o prazer de receber aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, Caio. Boa tarde, Vitor. Grande prazer falar com você. O prazer é nosso. Caio, queria começar te perguntando exatamente do dólar, né? Para onde vai o dólar? Eu sei que a casca de moeda é a casca de banana de todo economista perguntar sobre câmbio, mas entender exatamente o fundamento por trás desse recuo do dólar em relação ao real. Isso porque, olha, aqui, ixi, cadê o índice de dólar que eu estou perdido aqui? Eu estou sem o índice de dólar, não, está aqui. O índice de dólar praticamente do 0 a 0, aqui, ó, 0,01, 0,02, o DXY e o dólar comercial sendo negociado em relação ao real em uma queda bastante expressiva. O que explica? É o cenário interno, alguma coisa que aconteceu aqui dentro do Brasil ou não? Exatamente, Vitor. Em que pese aí o DXY ficar aí de lado, né, a nossa moeda teve uma grande performance, não só no dia de hoje, mas acho que ela é destaque frente às moedas emergentes. Não, hoje, especificamente, não teve nenhum ponto muito positivo para essa performance, porém, o que vem contribuindo não só com a moeda do Brasil, com o real, mas com outras moedas pares, é a valorização do minério de ferro e do petróleo. Então, essa valorização do minério está impactando positivamente algumas moedas emergentes, incluindo o nosso real. E também, falando exatamente sobre minério de ferro e energia, a gente tem aqui Vale, né, tendo um desempenho bastante positivo no mercado hoje, né, subindo mais de 3%, 3,6% no pregão de hoje, e as ações da Petrobras também performando bem, exatamente por esses aspectos que você trouxe agora, Caio. Exatamente, exatamente. E esse aumento que foi percebido hoje nos maiores destaques da nossa bolsa, né? Então, CSN, Uzi Minas, Bradespar, que está muito ligada à Vale, e a Vale também foram os top 4 destaques do mercado hoje do nosso Bovespa. E são papéis que eles flutuam aí conforme as oscilações dessas commodities, né? Minério de ferro e petróleo. Então, e pensando exatamente nesse cenário do petróleo, né? A gente acompanhou uma volatilidade muito significativa nesses últimos meses, exatamente por essa escalada das tensões no Oriente Médio. E eu queria entender como é que exatamente esse momento de maior oscilação do preço do barril pode impactar os papéis da Petrobras, Caio? De fato, esses conflitos, por mais que eles existam, eu acho que o mercado precificou muito para cima, né, o valor do petróleo nesse ano, né, desde o início do conflito. E isso fez com que hoje o mercado já tenha um pouco mais de definição, né, de intensidade desses conflitos geopolíticos, e que fez com que o petróleo aí tivesse esse arrefecimento. Eu acho que cabe destacar aqui também que os Estados Unidos vêm entrando com uma oferta muito maior, produção muito maior, e, na verdade, isso ocorreu não só nesse mandato do Trump, mas no primeiro mandato do Trump também era uma estratégia, né, de aumentar a oferta para reduzir o preço do barril e, com isso, ajudar a derrubar a inflação nos Estados Unidos, que é muito impactada pelo petróleo, né? Seja pela atividade das famílias, que eles andam muito de carro, seja também porque lá o mercado é movido muito pelo consumo, né? E toda essa logística acaba sendo impactada aí pelo aumento do barril de petróleo. Aí, pensando nessas discussões acerca desse projeto Big Beautiful Bill de Donald Trump, aprovado ontem pelo Senado, como trouxe Mariana Janjá, como agora há pouco, ainda sendo discutido com alguma resistência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, há essa perspectiva de um incremento, né, do ponto de vista da dívida pública de 3 trilhões de dólares, mais de 3 trilhões de dólares, e inclusive essa discussão sobre a capacidade do governo norte-americano de conseguir rolar essa dívida, de conseguir se financiar, né? Qual que seria a atratividade daquilo que os Estados Unidos poderiam colocar no mercado exatamente para se financiar. Pensando nisso e pensando de novo naquela discussão que a gente vem tendo desde o início do governo de Donald Trump,
sobre essa modificação, por exemplo, do dólar como um ativo que se procura no momento de maior né, oscilação do ponto de vista de risco, né, com uma reserva de valor, pensando exatamente nos treasuries como essa reserva de valor, um movimento de maior aversão ao risco. Eu queria entender, com a Moody's, por exemplo, revendo a nota de crédito dos Estados Unidos, como esse cenário nos Estados Unidos, com essas discussões que estão acontecendo hoje, elas impactam os mercados emergentes, a afeição pelo risco e, evidentemente, também aí, é claro que em tudo isso eu estou embutindo o nosso umbigo, estou embutindo o mercado brasileiro. De fato, essa movimentação do dólar vem causando até algum espanto, né? A gente via uma correlação muito positiva do dólar com o ouro, por exemplo, e a gente tá vendo isso descolar. Então, a gente vê o ouro renovando máximas e o dólar caindo, né? E não somente frente ao real, mas inclusive as principais moedas. Isso é um movimento esperado, né, desde da posse do Trump. Ele já tinha anunciado que essa era uma das intenções dele, principalmente para fortalecer a indústria nacional dos Estados Unidos. Então, acho que esse era um movimento esperado e que tem acontecido. Agora, falando da Big Beautiful Bill, ontem a gente, né, viu que foi aprovado bem apertado, né, com o J.D. Vance aí como voto de Minerva, e hoje não foi tão simples assim. A gente viu isso. Mas o governo do Trump vai fazer muito esforço para que isso seja aprovado, até porque ele precisa entregar alguns pacotes, algumas promessas que ele fez, e lembrando que ano que vem a gente tem as midterms, né, e as midterms são primordiais para que ele consiga continuar dando vazão em todos os projetos e planos e promessas que ele fez durante a campanha. Então, o que é engraçado, né, Vitor, a coincidência é que eles têm o BBB lá e a gente está com o nosso BBB aqui, né, porque o governo ele quer continuar, né, nessa briga de taxação dos bancos, bets e bilionários. Inclusive, o Lula disse hoje que não tem outro jeito, vai ter que ser judicializada essa questão do IOF. Então, os Estados Unidos com o BBB deles lá e a gente com o nosso BBB aqui, viu, Vitor? Como publicado, inclusive, pelo próprio Partido dos Trabalhadores, né, Caio? Um vídeo maravilhosamente feito com inteligência artificial ali, uma obra de arte publicada pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos dias. Conversei aqui com o Caio Mitsu, que é planejador financeiro, especialista em investimentos. Aqui eu agradeço pela disponibilidade, por essa conversa aqui no Money. Muito obrigado, Vitor. Um grande abraço para você. Um abraço, até mais.